Senhor, purificai os meus lábios e o meu coração, para que eu possa dignamente proclamar o vosso santo evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados dos que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Podemos nos sentar. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje o 3º domingo do tempo da Quaresma. A primeira leitura, a leitura do livro do Êxodo, nos mostra o grande amor que Deus sempre teve com o seu povo. Sempre teve esse grande amor com o seu povo. Moisés sobe até o monte Horebe, levando o rebanho do seu sogro para a pastagem. E de repente ele vê uma sarça ardente com um fogo que não se consome. Chega mais perto e percebe que Deus está falando com ele. E Deus quer libertar o seu povo e pede a Moisés para que ele seja esse instrumento de Deus, para que esse povo possa sair da escravidão do Egito. Deus fala que ele sabe que o seu povo está sofrendo muito. E por isso ele desce para libertar esse povo que vive aprisionado pela ganância do faraó. E esse povo é libertado. Esse povo, muitos deles que não perderam a fé, que confiaram em Deus, conseguiram chegar até a terra prometida. O Salmo responsorial nos diz como esse Deus é bondoso e compassivo também com cada um de nós. Quando nós pensamos que Deus se esqueceu de nós, é aí que Ele está mais perto ainda. É aí que Ele está cuidando com maior carinho, com maior entusiasmo a cada um de nós. A segunda leitura, a leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. São Paulo escreve essa carta mostrando que esse Deus é misericordioso, que esse Deus é bondoso e faz com que o povo lembre-se de tudo aquilo que aconteceu com o povo que saiu do Egito, que foi caminhando até a terra prometida. Esse povo se perdeu no meio do caminho, teve dúvidas, mas Deus estava sempre presente, sempre conduzindo esse povo, sempre chamando este povo para a verdadeira realidade e não para as ilusões do mundo. Assim Deus faz com cada um de nós. Às vezes
nos desviamos do caminho de Deus, saímos do caminho que nos leva até a terra prometida. Esse Deus nos chama, nos traz de volta, mostrando que o caminho que nós estamos tomando, fora do caminho de Deus, é um caminho que nos leva à perdição. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, vieram pessoas falar a Jesus que Pilatos tinha matado alguns galileus. E naquela época, eles achavam que toda tragédia era consequência de pecado, e pecado grave. A pessoa ficava doente, é porque era um pecador, por isso que estava doente, era castigo de Deus. Era assim o pensamento daquela época. E Jesus diz: aqueles que foram mortos à espada por Pilatos, vocês acham que eles eram mais pecadores do que vocês? Eu digo que não. Quando a torre de Siloé caiu e matou muitas pessoas, vocês acham que aqueles que foram mortos eram mais pecadores que vocês? Eu digo que não, diz Jesus. Jesus está querendo dizer àquele povo e a cada um de nós que o nosso Deus não é um Deus que castiga. As tragédias que acontecem no mundo, não é que Deus se está castigando, não. Muitas delas é consequência daquilo que o próprio homem criou, do que o próprio homem fez, destruindo a natureza, e aí acontecem as enchentes, as tempestades, destruindo as florestas, poluindo os rios, tudo é consequência do próprio homem. Deus não manda castigo. Por isso que quando Moisés sobe ao Monte Horebe, e Deus fala com ele, ele fala: mas Senhor, eles vão perguntar qual é o seu nome, e o que eu digo? E Deus diz a ele: eu sou o que sou. Eu sou amor, eu sou paz, eu sou bondade. Eu não sou um Deus que castiga, por isso que ele diz: eu sou o que sou. E muitos tentam atribuir as desgraças, aquilo que acontece de ruim nas nossas vidas, a Deus. É castigo de Deus. Não, meu irmão e minha irmã, Deus não castiga ninguém. Se alguma coisa ruim está acontecendo na sua vida, é porque era para acontecer, mas não é Deus que castiga, muito pelo contrário. Você deve clamar a Ele para que Ele te ajude a sair desta situação. O nosso Deus é um Deus que ama. Ele entregou o seu filho, o seu único filho, para morrer numa cruz por cada um de nós e para ressuscitar, para que estivesse sempre presente no nosso meio. Ele não é um Deus que castiga ninguém, ninguém. Esse pensamento de um Deus que castiga está errado. E aí Jesus conta esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Este homem, que Jesus está se referindo, que tem essa figueira, é o próprio Deus. Ele foi procurar os figos e não encontrou. As nossas atitudes de bondade, de carinho, nós somos esta figueira, mas muitas vezes não damos frutos. Não damos frutos. Foi até ela procurar figo e não encontrou. Então disse o vinhateiro é Jesus. Jesus sempre está falando ao Pai por cada um de nós. Essa figueira, muitos de nós, está só ocupando espaço e não dá frutos. Então é melhor cortá-la, porque já há 3 anos que eu venho procurar figo e não encontro. E aí o vinhateiro, que é Jesus, diz: não, vamos adubá-la, vamos fazer um buraco e adubá-la. Quem sabe daqui a 1 ano ela dê frutos. O que é este adubo? O Espírito Santo, que vem até nós para nos fortalecer, para que possamos combater o bom combate, para que possamos combater o mal que invade a nossa vida, invade a nossa família e muitas vezes quer invadir a nossa igreja. É o Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, você está clamando pelo Espírito Santo.
para que de fato Ele haja na sua vida, para que Ele possa fortalecer você nesse mundo que nós estamos vivendo, o mundo descrente, o mundo que não busca a igreja, não busca a palavra de Deus. Mas Deus tem paciência, como eu disse, Deus não é um Deus que castiga, ainda Ele espera a conversão. E esse é o tempo favorável para a conversão, o tempo quaresmal, o tempo de rever a nossa vida de cristãos. Como eu estou vivendo? Que fruto eu estou dando? Será que eu não sou essa figueira que não produz fruto? Que Deus derrama a sua graça sobre mim? Que Deus fala comigo em cada missa que eu participo, em cada celebração, que eu recebo o corpo e o sangue de Cristo na Santa Eucaristia, me adubando, e eu não dou fruto ainda assim mesmo, porque não quero, porque não me abro a esse Deus maravilhoso, a esse Deus que me ama, a esse Deus que quer a minha conversão. Que fruto você está dando, meu irmão e minha irmã? É bom pensarmos um pouquinho, se ainda não estou dando fruto, ainda Deus tem paciência comigo, Ele me dá mais um tempo, Ele coloca mais adubo, Ele manda o Espírito Santo sobre mim, mas é preciso acolher, é preciso estar de coração aberto, porque de repente não dá mais tempo de dar frutos, partimos desta terra, e aí não tem mais como se converter. A conversão é agora, nesta vida. Depois que partirmos, não dá mais para se converter. Aí vamos enfrentar o julgamento final. Separará as ovelhas dos cabritos. Que eu não seja o cabrito, que eu seja ovelha. Mas para ser ovelha é preciso se converter. Ainda dá tempo. Que bom que você está aqui. Acolha esta palavra. Coloque esta palavra no seu coração e na sua vida. E peça, nos momentos de dificuldades, a esse Deus maravilhoso, a esse Deus compassivo, a esse Deus misericordioso. E tenhamos a certeza que Ele jamais vai nos abandonar. Amém? Professemos nós.